homenagear a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, pelos 35 anos de sua fundação. Sob a presidência da excelentíssima senhora deputada Beatriz Cerqueira. Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma transmissão ao vivo da TV Assembleia, diretamente aqui do plenário Juscelino Kubitschek, na sede do Parlamento Mineiro. São 8 horas e 11 minutos desta quinta-feira, 21 de outubro. Neste momento, a deputada Beatriz Cerqueira, autora do requerimento desta homenagem, acaba de abrir a reunião especial para comemorar os 35 anos de fundação da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Vamos acompanhar a transmissão. Senhor vice-presidente pela Regional Minas Gerais da Academia Brasileira de Ciências, Mauro Teixeira. Senhora vice-presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, Estela Ferreira Gontijo. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Registramos e agradecemos a presença do senhor diretor da Fiocruz Minas, Instituto René Rachou, Roberto Sena Rocha. Nossa reunião está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Agradecemos também aos demais convidados que acompanham presencial e virtualmente essa reunião. Senhoras e senhores, assistiremos agora ao vídeo institucional da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. Você conhece a FAPEMIG? A FAPEMIG é hoje a maior incentivadora do desenvolvimento da ciência, tecnologia e da inovação no estado de Minas Gerais. Localizada na cidade da ciência, a instituição investe em pesquisas que geram conhecimentos e produtos que mudam o dia a dia das pessoas. Todas as áreas de conhecimento recebem recursos da FAPEMIG. São bolsas de estudo, financiamento de projetos, intercâmbio com pesquisadores do mundo todo, divulgação e diferentes modalidades de apoio à produção científica e tecnológica. Além disso, a FAPEMIG aproxima pesquisadores e empresas para que o produto resultado dessas pesquisas chegue à sociedade. É simples. Pesquisas geram produtos, produtos melhoram a vida das pessoas e geram recursos. Recursos retornam para a sociedade, movimentam a economia e permitem que novas pesquisas sejam feitas. É importante saber, para que produtos se tornem acessíveis, muita pesquisa e investimento são necessários. Acesse fapemig.br e saiba tudo isso e muito mais. FAPEMIG 30 anos, sempre à frente de seu tempo. Com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira, autora do requerimento que deu origem a essa homenagem. Quero dar uma boa noite a todas nós que estamos aqui ou que estamos aí em cada canto desse país acompanhando virtualmente a celebração dos 35 anos da nossa FAPEMIG. Falar sobre a importância da ciência, da nossa FAPEMIG, no momento que nós estamos vivendo, ainda de pandemia, todos nós de máscara, com uma vontade enorme de nos abraçarmos, mas ainda nos contendo. Essa responsabilidade ela não pode ser individual. Então, eu quero compartilhar esse momento institucional e regimental de fala com todos que estão compondo a nossa mesa, no sentido de fazer desse momento algo mais coletivo, como a ciência tem nos ensinado. Então, eu quero convidar para a sua saudação e a sua contribuição a nossa excelentíssima reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, Sandra Regina Goulart. Muito obrigada, deputada. Boa noite a todos e a todas. Eu cumprimento primeiramente o nosso presidente da FAPEMIG, professor Beirão. Cumprimento também o professor Mauro Teixeira, que aqui representa a ABC, professor Andréa Macedo, representando a SBPC, Estela, que representa aqui a NPG. Para mim é uma grande satisfação, como reitora da UFMG e também membro do Conselho Curador da FAPEMIG, estar aqui hoje para saudar a nossa Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Eu gostaria de cumprimentar também a doutora Júnia, que é a presidente do Conselho Curador, e agradecer de forma muito especial à deputada que nos homenageia hoje com os 35 anos da nossa FAPEMIG. Esse é um momento importante para todos nós, que atuamos nas nossas universidades, que lutamos pelo fomento, pelo financiamento contínuo em educação, ciência, tecnologia. A deputada Beatriz Cerqueira conhece a relevância das nossas instituições e a importância da FAPEMIG, não apenas para as nossas instituições, mas para todo o Estado
de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais, eu repito sempre isso, não é, deputada, que é o Estado, entre os estados da Federação, que mais possui universidades públicas. Isso é um enorme patrimônio do Estado de Minas Gerais, que precisa ser revertido em benefício das pessoas do nosso Estado, e, nesse sentido, a FAPEMIG tem um papel imprescindível de fomentar toda a ciência que é desenvolvida aqui no nosso Estado. Darcy Ribeiro, que foi um grande pensador das universidades e também da ciência, da educação, tecnologia, ele disse que não se constrói um país sem universidades. E ele falou também, pensando na nossa situação, que, no caso desse projeto de país, ele se preocupava muito com isso, mas ele falava que ele só tinha duas opções: ou ele se resignava ou ele se indignava. Então, isso, a nossa posição hoje é de muita preocupação com o fomento de ciência e tecnologia no nosso país, e estamos aqui principalmente, primeiro, para falar da enorme importância da FAPEMIG nesses 35 anos de existência, e também para pensar o futuro, não apenas da FAPEMIG, mas também o futuro do nosso Estado, o futuro do nosso país. Se nós queremos um país menos desigual, um país com desenvolvimento sustentável, com desenvolvimento social, nós somente conseguiremos fazer isso se nós, de fato, investirmos nos pilares essenciais para o povo mineiro e para o povo do nosso país. E, nesse sentido, as fundações de apoio, a FAPEMIG em especial, têm esse papel que é imprescindível para as nossas instituições, para o nosso Estado e para o nosso país. Então, eu estou aqui hoje não apenas reverenciando os 35 anos que nós comemoramos, mas eu quero também, professor Beirão e deputada, reverenciar o futuro, que depende de uma FAPEMIG cada vez mais sólida, com investimento sustentável, sustentado ao longo desses anos. Então, vida longa à nossa querida FAPEMIG. É um prazer estar aqui e fazer essa saudação. Muito obrigada. Nós que agradecemos, reitora, e agradecemos também por todo o papel que a nossa UFMG tem tido nesse enfrentamento à pandemia e em nome de todo o progresso e toda a ciência no nosso Estado e no nosso país. Eu quero também compartilhar essa fala com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que tem uma regional aqui em Minas Gerais, chamando a professora Andréia Macedo. Gratidão, deputada Beatriz Cerqueira. É uma honra e um prazer enorme estar aqui nessa sessão que homenageia a nossa querida e patrimônio nosso mineiro, nossa FAPEMIG, pelos seus 35 anos de contribuição para o desenvolvimento social, científico, tecnológico, inclusivo e para o futuro, nosso mineiro aqui, nosso Estado, e também da nação. E é com uma honra ainda maior estar aqui representando duas organizações, entidades muito queridas para nós. A SPPC, como sua conselheira, e também como membro da Secretaria Regional de Minas Gerais. E aproveito para fazer presente a nossa secretária regional, Cristiane Brito, que não pôde estar aqui por questões médicas, mas ela gostaria muito de estar aqui neste momento. E também representando aqui o Inteligência Coletiva, que é uma iniciativa da nossa querida deputada Beatriz Cerqueira, da diretoria da Fiocruz Minas e também da SPPC, que tem o objetivo de propor políticas públicas para a solução dessa pandemia, crise sanitária e humanitária, mas também em defesa da nossa FAPEMIG, em defesa do repasse constitucional de 1% em 2/10 do seu orçamento para a FAPEMIG, por ela gerido, pela autonomia da FAPEMIG na gestão desses recursos. Também em defesa da nossa FUNED e várias outras pautas em defesa da ciência, da saúde, da educação, do meio ambiente, da democracia, da inclusão, da renda
fundamental para a sobrevivência da população mineira nesses tempos de crise. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui e fico muito feliz que essa Casa do Povo tenha escolhido homenagear a FAPEMIG nesses seus 35 anos. Então, mais uma vez, gratidão, professora e deputada Beatriz Cerqueira, que tem sido uma pessoa muito combativa em defesa da educação, da ciência e da tecnologia nessa casa. Obrigada. Andréia, gratidão a nossa, a SBPC e toda a luta. Eu acho que eu poderia resumi-la como uma luta contra a barbárie, que é no exato ponto que nós estamos. Eu quero compartilhar também essa fala com a Associação Nacional de Pós-Graduandos, chamando a vice-presidenta da associação, Estela Ferreira. Boa noite a todos e todas. Boa noite, deputada Beatriz. Queria primeiramente saudar aqui o professor Beirão, presidente da FAPEMIG, companheiro aí assíduo da defesa da ciência e tecnologia, saudar o papel que a ciência tem tido também nesse momento que a gente vive, por isso que estamos tendo a possibilidade de estar aqui hoje presencialmente. Quando cheguei falei sobre isso, a gente só se encontra em espaços virtuais nesses últimos tempos, e eu queria ressaltar quão importante é a gente ter esse momento aqui hoje, em que a Assembleia de Minas Gerais está cedendo esse espaço para a gente homenagear uma agência tão fundamental que é a FAPEMIG. Dentre todas as agências de fomento do Brasil, a FAPEMIG faz um trabalho de excelência aqui em Minas Gerais, o estado que tem muitas universidades, muitos pós-graduandos e graduandas aí que têm contribuído para a produção científica do nosso país, que se vê atacada e sendo desmontada cotidianamente, e isso impacta diretamente a nossa produção científica aqui no estado. Então, eu queria, inclusive, ressaltar que esse último período tem sido um período de árdua luta em defesa da ciência e tecnologia, travada aqui nessa casa pela deputada Bia, inclusive, na luta pela garantia do 1% constitucional à ciência e tecnologia e à FAPEMIG, e temos que continuar atentas e atentos nessa luta para que a gente não sofra aí o mesmo corte que a gente vem sofrendo do governo federal, onde a gente conseguiu aprovar também no Congresso Nacional o fundo do FNDCT, e agora a gente vê tudo indo por água abaixo, às escuras. Então, ressalto aqui a importância da gente estar vivendo esse momento, nesse cenário, e queria também ressaltar o papel que a ciência tem tido nessa pandemia e como que a gente tem esse desafio de dialogar mais com a sociedade. E, nesse sentido, a FAPEMIG tem um trabalho fundamental que é incentivar a pesquisa desde a base. A gente tem a FAPEMIG aí que financiava e vem financiando durante muito tempo pesquisadoras e pesquisadores desde o ensino básico até a pós-graduação, e isso é fundamental para que a gente continue tendo uma produção científica soberana, popular, a serviço do povo brasileiro. Então, para não me alongar mais, eu queria deixar aqui a minha saudação aos 35 anos da FAPEMIG e convidar a todos e todas para se somarem junto com a gente, no dia 26 de outubro, o dia aí que a gente está chamando como Dia Nacional de Paralisação em Defesa da Ciência, e a gente acredita que deve ser construído por toda a comunidade científica para que a gente consiga aí, garantir que a pesquisa feita no Brasil não fique refém de interesses privados. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, parabenizo a deputada Bia pela ótima iniciativa de organizar esse evento. Obrigada. Estela, nós que agradecemos por toda a luta feita em defesa da ciência no nosso estado e no nosso país. Eu quero também compartilhar minha fala com a Academia Brasileira de Ciências, através do seu vice-presidente pela Regional Minas Gerais, Mauro Teixeira. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer pelo convite, muito bom estar aqui. Dar os parabéns para a FAPEMIG, Beirão, o senhor FAPEMIG aqui hoje. E eu cumprimento a todos, Roberto Sena, muito bom revê-lo, tem muito tempo que eu não revia, então, assim, prazer estar aqui.
E acho que é muito bom a gente estar aqui hoje, pode se estar junto por causa da ciência, né? Acho que lembrar isso cada dia mais. Alguém ousou criar essa jovem senhora, que é a FAPEMIG, que tem hoje 35 anos, e a gente tem que ousar dar os passos seguintes, Beatriz. Eu acho que nós temos que tornar essa FAPEMIG mais independente, o orçamento dela deveria ser direto, não passar. Nós temos bons exemplos no país, que é a FAPESP, e eu acho que é um momento crítico isso para o Estado hoje, porque nós deixamos de ter um sistema nacional de ciência e tecnologia. Ele está se esfacelando a olhos vistos, muito rapidamente, e vai ser muito difícil reconstruir. Então, eu acho que agradecer essa senhora de 35 anos, eu sou um fruto total dela, tudo que eu fiz tem a ver com a FAPEMIG, tudo que a ciência brasileira tem a ver com a FAPEMIG, e nós temos que olhar para frente e melhorar muito essa senhora. Então, parabéns, Beirão, e parabéns a todos da FAPEMIG que estão aqui. Eu acho que vocês são a FAPEMIG, não é um prédio, são as pessoas, né? E nós, pesquisadores, que dependemos de vocês. Muito obrigado. Mauro, nós que agradecemos por todo o trabalho na Academia Brasileira de Ciências. Eu quero também partilhar a minha fala com a Fiocruz Minas. Então, queria convidá-lo, Roberto, para o senhor também fazer a sua saudação. Fiocruz é muito importante para todos nós aqui em Minas e em todo o país. Então, eu quero partilhar essa fala, convidando-o também para a saudação da Fiocruz. Como a Fiocruz não falaria? Muito obrigado, deputada, pela oportunidade de me dirigir à FAPEMIG. Hoje, nessa noite, dar os parabéns ao Beirão em nome de todos os pesquisadores e todas as instituições de pesquisa do Estado. E dizer, acho que a gente falar da importância da FAPEMIG não sei se é desnecessário, mas vale enfatizar o papel importante que ela vem desempenhando nesses 35 anos de existência. Quer dizer, se a ciência em Minas Gerais avançou, muito se deve à FAPEMIG. Quer dizer, as nossas lutas, o nosso trabalho está intimamente, a ciência de Minas Gerais está intimamente ligada ao desenvolvimento da FAPEMIG. Eu acho, deputada, que a importância desse ato e da FAPEMIG estar dentro da Casa do Povo, da Assembleia Legislativa, é muito importante e mostra a necessidade da gente estar lutando sempre em defesa da ciência e em defesa das nossas instituições científicas. Muito obrigado. Parabéns, Beirão. Muito obrigado. Eu quero também registrar e dizer da importância do subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Felipe Etier, que está conosco. Subsecretário, eu gostaria de partilhar minha fala com o senhor, também convidando-o para fazer a saudação. As pessoas que nos acompanham, enquanto o subsecretário chega, na reunião especial, o rito nosso, né, a formalidade, é a fala do homenageado, do autor ou autora do requerimento e do presidente da casa. Mas, diante da grandiosidade do que é a FAPEMIG, da celebração dos seus 35 anos, desse encontro, dessa mesa e de todos nós que estamos aqui, eu, como professora primária e ex-dirigente de sindical, aprendi que a gente faz na coletividade e pela coletividade a gente faz muito melhor. Então, por isso que eu estou partilhando esse momento de fala com todos que estão aqui conosco, que são importantes nesse processo. Subsecretário, bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Agradecer à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, qual já tive a oportunidade de participar dessa casa, e dizer à ilustre deputada Beatriz Cerqueira que, como subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Minas Gerais, nós assumimos aí, no momento difícil que tem sido esse governo, após 3 anos de problemas graves a nível mundial, como Brumadinho, como Covid, né, em meio a pandemias, isso tem dificultado algumas coisas, e nós queremos seguir em frente, seguir com a ciência, feita com
todo aquilo que é necessário para que ela brilhe e nos aponte os caminhos e soluções do futuro. Este governo, deste grande governador Romeu Zema, está de mãos dadas com a Central Nacional de Vacinas. E não vai permitir, em momento nenhum, que essa realidade da nossa Universidade Federal de Minas Gerais, que leva o nome, seja impedida de qualquer forma. Isso é uma determinação do governador Romeu Zema, do secretário-geral Matheus Simões, e nós temos a certeza de que isso, reitora, a senhora sabe do nosso esforço em empenho, Beirão, que é importantíssimo para desenvolvermos novas tecnologias, Beatriz, para a dengue, para a zika, para a chikungunya, com as vacinas de RNA, com os grandes profissionais do FMG, e para criar um ecossistema de inovação na área dessa questão. Nós também não podemos deixar de dizer, Beirão, que estamos trabalhando nesse pedido que você sempre tem feito a nós, do problema dos 220 milhões de restos a pagar do governo anterior. Nós temos a certeza, professor Beirão, que esses 37 milhões que faltam, que nós vamos resumir, nós vamos conseguir resolver isso. O problema é que o governador Romeu Zema é o maior pagador de contas da história desse Estado. 9 bilhões dos depósitos judiciais, 30 bilhões de restos não pagos de 2015, 16, 17, onde tem 220 milhões da FAPEMIG. Me corrija, viu, Beirão? Se eu estiver falando alguma coisa errada, o senhor está aqui na frente de todo mundo. E isso nós vamos, sem dúvida, fazer o melhor. A FAPEMIG precisa ter o nome honrado. O governador Romeu Zema é um homem que gasta e paga. Paga até o que não foi feito por ele. São tantas as contas, é dinheiro consignado, é problema de tudo quanto é ordem que imagina. É duro dar 300 milhões de reais para o Tribunal de Justiça todos os meses, de um dinheiro de terceiros que foi gasto aí e ele tem que pagar. Então, não é só isso, são vários outros problemas. Férias-prêmios de 3 governos anteriores sendo pagas às professoras, com a graça de Deus, viu, Beatriz? Muito importante isso. E nós não vamos deixar, a hora que normalizar essa baderna que foi nos entregue, nós vamos, sem dúvida, Beirão, gastar o 1%, sim. Nós vamos fazer como São Paulo, que é um estado rico. A FAPES tem um orçamento de 1 bilhão e 400 milhões, você sabe que eu tive com o Marco Antônio Zago, e você está aí com esses parcos recursos da nossa pobreza, que é o nosso estado perto de São Paulo, tem menos de 1/3 da receita de São Paulo. Mas tem um Goiás a mais de município. Um Goiás a mais de município que São Paulo, mas menos de 1/3 da receita do estado de São Paulo, que deve bater na casa dos 380 bilhões de reais. Com esses aumentos de impostos que o governador lá fez sobre saúde, tudo, está tendo um superávit de arrecadação, porque eles estão dando conta de gastar o dinheiro. Então, Beatriz, você está de parabéns que você preserva a ciência, nós também preservamos, nós acreditamos na pesquisa, tem espaço para pesquisa básica, mas tem espaço para pesquisa virar nota fiscal e produto também. Nós temos que ter as duas pesquisas. Nós temos que ter o equilíbrio, o bom senso, como você está tendo aqui, de prestar essa homenagem a essa instituição tão importante de Minas Gerais. E nós, da Subnova, estamos de mão dada com a sede, com o professor Beirão. Vamos apoiar, vamos fazer o possível e contamos com a sua presença. Você sabe que eu mesmo procurei te enviar algumas modificações do sistema para você aqui, como emenda. Aprovamos o seu projeto de Feira de Ciências. O parecer da Subnova sobre o projeto da ilustre deputada é de total validade, foi enviado para cá, eu fiz pessoalmente o parecer e quero parabenizá-la para a senhora estar procurando levar as feiras de ciências para as escolas estaduais. E nós vamos sim levar, junto com a senhora, porque o nosso governo é um governo sério, equilibrado, que aceita a sugestão de todos, é o governo do bom mineiro, quieto, equilibrado, do bom senso, e que quer, acima de tudo, independente de partidos e de ideias ou de ideologias, fazer as boas ideias vingarem em Minas, e a ideia da senhora é boa, por isso que contou com o meu aval e meu parecer para isso. Fica com Deus, sucesso. Beirão, quero ainda estar em muitas ocasiões aqui com a nossa FAPEMIG e quero ajudar você, eu sei dos seus intuitos, a modernizá-la, a integrá-la, a fazer que a receita de Minas cresça com inovação e tecnologia nas empresas, sim, para nós podermos pagar melhor ainda os professores, porque mais impostos, como é o ICMS da Lestec, a vacina que a UFMG desenvolveu e que é patenteada, significa mais receita. Se eu não me engano, reitora, R$30 fica com o Estado e R$10 com vocês. Então, o grande sócio de tudo nesse país é o Estado brasileiro. E é com esse dinheiro que nós temos que pagar os nossos professores, os nossos policiais,
o nosso povo. Deus nos abençoe e parabéns, deputada, conte conosco. Muito obrigado. Bem, ao finalizar esse momento, eu quero assumir 2 compromissos. Primeiro, o debate que foi trazido aqui da importância do Centro Nacional de Vacinas. Então, Sandra, eu quero assumir com a senhora e com todos que estão aqui conosco, na segunda-feira, encerra o período para que nós apresentemos emendas ao orçamento do Estado. Uma das emendas que será apresentada será exatamente a destinação ao orçamento do Estado, aqui. Vamos disputar a receita aqui para onde ela precisa ir. Nós apresentaremos uma emenda para a destinação dos 50 milhões de reais para o Centro Nacional de Vacinas. E batalharemos até o plenário para que essa emenda seja aprovada. O governo do Estado pratica hoje 10 bilhões por ano de renúncias e isenções fiscais. Então, toda a política que a gente quer fazer investimento, a gente sabe exatamente de onde nós podemos retirar. Diminui a isenção, diminui a renúncia e investe naquilo que é um bem coletivo. Então, esse é o primeiro compromisso que eu quero assumir com todos nós aqui nesse momento de celebrar os 35 anos da FAPEMIG. E o segundo compromisso que eu quero assumir é nós construirmos um arcabouço legal que dê a autonomia necessária à FAPEMIG. É hora de avançarmos nisso. É hora de pararmos de todo ano, aprovarmos aqui na Assembleia 1% constitucional. Mas quando a gente faz o balanço ano a ano, nós vemos que o que é aprovado como orçamento não é o que é executado. E não é executado porque a FAPEMIG hoje não tem essa autonomia. Eu tenho certeza que com a autonomia, todo o recurso seria plenamente executado, trazendo mais desenvolvimento, mais ciência, mais pesquisa para o nosso Estado. Então, eu quero assumir esses 2 compromissos aqui nesse momento em que nós celebramos os 35 anos da nossa FAPEMIG. E quero também deixar aqui um registro do momento que nós estamos vivendo. Porque celebrar a ciência sem contextualizar essa celebração seria impróprio, porque nós estamos numa casa política, nós estamos numa casa que é constituída pelo voto popular, e, portanto, é necessário que a gente, ao celebrar os nossos 35 anos da nossa FAPEMIG, a gente faça um compromisso da luta contra o negacionismo. Negacionismo não é uma posição pessoal, negacionismo não é uma ignorância. Negacionismo no Brasil é um projeto. Nós estamos enfrentando um projeto. O negacionismo hoje é um projeto. Quando nós lembramos que no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o maior corte foi onde teve o maior corte no orçamento, de 21%. Quando a gente lembra com saudade do Ciências Sem Fronteiras e de quase 104 mil bolsas no exterior, quando eu vejo a minha geração e olho a geração posterior, que teve tantas oportunidades, com a criação de tantas universidades federais, institutos federais, em cada canto desse país e em cada canto desse Estado, nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, quando nós lembramos a importância do CNPq e que agora, do orçamento destinado ao CNPq em 1921, foi o menor do século. Por isso, o negacionismo é um projeto. Quando a gente lembra que do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele está com 90% do seu orçamento contingenciado. Corte agora tem um novo nome, né? Contingenciamento. A gente aprendeu isso. Para eles não assumirem que é corte. Quando nós lembramos que o orçamento da CAPES e dos institutos de pesquisa é 22% menor do que em 2020, e quando nós lembramos em Minas Gerais. Em Minas Gerais, de acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, o investimento médio anual em ciência, pesquisa e tecnologia em Minas Gerais, em 2019, 2020 do biênio, é o menor dos últimos 20 anos. Se eu mostrasse um gráfico, nós ficaríamos com vergonha, porque esse biênio é o pior de investimento do governo do Estado na área de ciência e tecnologia. 2020 é o menor investimento em 20 anos. O papel da Assembleia Legislativa é dizer
que é possível que as locadoras de carro paguem o mesmo IPVA que todos nós pagamos, de modo que ela não seja privilegiada e a gente possa investir em ciência, e a gente possa investir no nosso Centro Nacional de Vacina, porque quem é beneficiado pela renúncia fiscal ou pela isenção fiscal, não está na hora desses privilégios continuarem. Então, é o nosso compromisso. E com esses compromissos de continuar lutando em defesa da ciência, pesquisa e tecnologia no nosso Estado, no nosso Centro Nacional de Vacinas, da nossa autonomia da Fiocruz, não, que já está lá, que continue protegida, mas a autonomia da nossa FAPEMIG, é que eu encerro as considerações em nome do nosso mandato, como autora do requerimento que deu origem a essa homenagem, a essa justa celebração, porque em tempos de negacionismo, em tempos de barbárie, se nós não celebrarmos, a gente se contamina pelo desencanto, pelo estado de desânimo, de que o que está aí não tem outro caminho possível. É claro que tem. A ciência nos mostra, Paulo Freire nos mostra, a luta das mulheres nos mostra. Então, viva a ciência, viva a nossa FAPEMIG. A deputada Beatriz Cerqueira, neste ato representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, fará a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao senhor Paulo Sérgio Lacerda Beirão. Solicitamos que se posicione no local indicado pelo nosso cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres: em 1986, nascia aquela que viria a ser uma das mais respeitadas instituições de pesquisa do país, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. Com a nobre missão de estimular e fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado, essa entidade vem há mais de 3 décadas apoiando projetos de grande relevância para os cidadãos mineiros, o que evidencia o indispensável papel da ciência na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ao reconhecer a importância da FAPEMIG para o Estado e para o país, rende a ela honrosa homenagem pelos 35 anos de sua fundação. Belo Horizonte, 21 de outubro de 2021. Deputado Agostinho Patrus, presidente. Senhoras e senhores, ouviremos agora o senhor Paulo Sérgio Lacerda Beirão, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. Excelentíssima senhora, deputada Beatriz Cerqueira, autora do requerimento de homenagem à FAPEMIG, e aqui representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus.
eu quero, deputada Beatriz, expressar todo o nosso agradecimento por essa homenagem e o reconhecimento pelo seu trabalho legislativo, principalmente em frente e presidindo a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Tem sido um trabalho muito profícuo e muito importante para o Estado. Excelentíssima senhora reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Regina Goulart de Almeida, senhora diretora da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência Regional de Minas Gerais, professora Andréa Macedo, colega de departamento, senhor vice-presidente da Regional de Minas Gerais da Academia Brasileira de Ciências, professor Mauro Teixeira, também colega de departamento, e a senhora vice-presidente da Associação Nacional de Pós-Graduando, Estela Ferreira Gontijo. Eu queria também saudar a doutora Júnia Sioff, presidente do nosso Conselho Curador, e em nome da qual eu saúdo todos os membros da comunidade científica do nosso Estado. É difícil resumir a importância da atuação da FAPEMIG ao longo dos últimos 35 anos. E não vou tentar fazer isso nesse curto intervalo de tempo. Mas eu quero citar alguns indicadores. Em 1986, quando foi fundada a FAPEMIG, foram publicados 166 artigos científicos feitos em Minas Gerais. E no ano passado publicamos 5.641 artigos, mostrando um enorme crescimento na capacidade de geração de conhecimento novo, ou seja, 34 vezes mais. Qual atividade no Estado, ou mesmo no país, que teve tanto crescimento? Hoje nós temos 714 cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, distribuídos em 53 instituições mineiras de ensino superior, espalhados pelo território mineiro. Nas universidades estaduais, UENG e Unimontes, nós saímos de 0 para 26 cursos de pós-graduação, inclusive 4 deles considerados de excelência. É claro que esses números refletem um trabalho de múltiplos parceiros, principalmente das próprias instituições e do seu pessoal. É difícil aferir com exatidão o quanto a FAPEMIG foi determinante para alcançarmos esses resultados, porque não dá para fazer um experimento histórico, né, com e sem a FAPEMIG para ver como é que vai dar, né? Mas valho-me do testemunho dessas instituições, que é unânime em mostrar que a FAPEMIG, apesar de todas as dificuldades e percalços pelos quais passou nesses 35 anos, teve um efeito fundamental para o estabelecimento da estrutura de ciência e tecnologia que temos hoje no Estado. Eu aproveito para fazer um agradecimento muito especial a todo o corpo técnico e dirigentes da FAPEMIG ao longo desses 35 anos, que contribuíram com o seu trabalho, a sua criatividade, o seu esforço para as realizações da FAPEMIG. Mas eu quero falar principalmente do presente e do futuro do Estado. Nós vivemos recentemente dificuldades financeiras resultantes da dificuldade do Estado de cumprir o desembolso dos 12º estabelecidos na Constituição. E tivemos, com isso, que suspender programas importantes, como o Programa de Bolsas de Iniciação Científica Júnior, restringir as bolsas de pós-graduação, suspender programas de demanda universal e Programa Pesquisador Mineiro, entre outros. Não se pode pagar bolsas com orçamento, se paga com financeiro, com reais. E o mesmo ocorre com os projetos de pesquisa. Nós, da FAPEMIG, consideramos fundamental não fazermos chamadas de projetos que sabemos de antemão que não podemos pagar, e seria um desrespeito assinarmos termos de outorga que não pudéssemos honrar. Por isso, nós temos esse compromisso e agradeço a manifestação
do Philippe Atier, reassumindo esse compromisso que ele já tinha falado comigo anteriormente. Uma agência de fomento tem que preservar a sua credibilidade e transparência se quer realmente ser uma mola propulsora do desenvolvimento do Estado. Sobretudo, as ICTs, Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação, e os pesquisadores são nossos parceiros e são a verdadeira razão da nossa atuação. E não se ludibria parceiros. Esse é um princípio sagrado para nós. Felizmente, estamos conseguindo recuperar nossa capacidade de financiar projetos. E, para isso, temos contado com a crescente colaboração do governo estadual, que está nos permitindo recuperar progressivamente a nossa capacidade de investimento. Relançamos o programa de iniciação científica em bases mais transparentes, fruto da experiência acumulada. Estamos em fase de contratação e pagamento do Universal 2021, cujo orçamento foi duplicado em decorrência da citada colaboração. E lançamos, ou estaremos lançando ainda nesse mês, algumas chamadas públicas de projetos. Aí é importante enfatizar que a FAPEMIG não dá de mão beijada os recursos. Todo projeto tem avaliação de mérito, em que se avalia qual a efetiva contribuição que o projeto poderá proporcionar dentro da sua área. Por isso, não basta dizer minha área é importante, minha instituição é importante. Por mais importante que sejam, haverá uma equipe altamente qualificada de especialistas que irá avaliar em que e em quanto o projeto poderá contribuir para a área. Não queremos financiar projetos que não tragam avanço, que seja apenas para fazer mais do mesmo. Nesse sentido, eu quero enfatizar o empenho que temos feito para aprimorar os nossos mecanismos de avaliação. Partimos do princípio consagrado pela ciência internacional, que é o de avaliação pelos pares, e o fazemos de uma maneira o mais objetiva e transparente possível, baseado nas melhores práticas internacionais e que, inclusive, tem sido imitada. É importante enfatizarmos isso porque vemos, de uma maneira até lamentável, pessoas julgando projetos apenas pelos seus títulos, projetos que foram julgados pelos melhores especialistas disponíveis em Minas Gerais, em suas áreas de atuação. Há também um viés de área do conhecimento em que cada um acha que a sua área é a mais importante do mundo. Até aí tudo bem, mas frequentemente desprezando outras áreas. Aí é tudo ruim, é muito ruim. Já comentei que trabalhar em uma área importante por si só não faz um bom projeto. Por outro lado, a FAPEMIG valoriza todas as áreas do conhecimento como patrimônio da humanidade e que devem ser cultivadas. Alguém seria capaz de dizer, por exemplo, em Ouro Preto, em Diamantina, que história não é importante? Como seria o turismo dessa cidade sem o conhecimento de sua rica história? Além desses aspectos, digamos, pragmáticos, mesmo a história de outros lugares nos ensina erros e acertos que podem nos guiar para entender a nossa sociedade e construirmos a nossa própria história. Naturalmente, a ação da FAPEMIG não se deve resumir a um apoio de formação de pessoal e apoio a grupos de pesquisa em suas áreas do conhecimento, embora sejam ações extremamente importantes. A FAPEMIG também procura realizar ações estratégicas e estruturantes para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado, tomando como base exatamente esse pessoal e esses grupos de pesquisa que a gente cultiva aqui. Nesse aspecto, nós temos clara consciência que a nossa ação será tão mais efetiva quanto mais articulada estiver com outros setores da sociedade, notadamente os setores que irão se apropriar e aplicar os conhecimentos e tecnologias gerados pelas pesquisas. Para isso é fundamental o diálogo constante com esses atores, que são governo estadual, e temos tido um diálogo muito positivo e construtivo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na pessoa do secretário Fernando Passalho, e com a Subsecretaria de Inovação, com a atuação proativa do subsecretário Philippe Atier, que nos honra com a sua presença. E também da sua equipe aqui, representada pela Luciana Quaresma, que também nos honra com a sua presença. Mas também com outras secretarias do governo,
e com o próprio governador. Temos tido uma relação muito construtiva com a Assembleia Legislativa, inclusive com emendas parlamentares, e mantido um diálogo muito positivo, principalmente através da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, na pessoa da deputada Beatriz Cerqueira, e com o apoio do presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Outro diálogo importante se dá com o setor empresarial, principalmente através da FIENG e também, mais recentemente, com a FAENG. Temos mantido um diálogo continuado com as nossas instituições de ciência e tecnologia, seja diretamente com elas ou através das suas representações, como o Fórum de Reitores, a Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e também com a Associação Nacional de Pós-Graduandos. Para ser uma ação estratégica com impacto, não basta a qualidade da ciência e tecnologia produzidas, mas é preciso também que esses conhecimentos gerados tenham consequências em produtos e processos em benefício da sociedade. Para isso é essencial o envolvimento da ponta, digamos, executiva, capaz de transformar esses conhecimentos e tecnologias em produtos, processos ou políticas públicas. A partir desse diálogo, estamos elegendo 9 áreas onde podemos construir plataformas tecnológicas que gerem produtos inovadores e de grande impacto social e ajudem a reconfigurar nossa economia, sempre articulados com grupos de pesquisa que permitam a constante evolução e inovação desses produtos. Dentre ações estratégicas já realizadas ao longo da vida da FAPEMIG, posso destacar os resultados de algumas, como a indução da criação dos núcleos de inovação tecnológica nas nossas ICTs, criação de parques tecnológicos, incubadoras de empresa, apoio ao empreendedorismo nas startups, entre outras. Se hoje várias das nossas ICTs já conseguem patentear suas tecnologias, licenciar seus produtos, gerar empresas inovadoras, formar pessoal empreendedor, muito é fruto dessas ações estratégicas da FAPEMIG. Mais recentemente, está sendo criado em Minas, com financiamento dos governos federal, estadual e da FAPEMIG, o Centro Nacional de Vacinas, já mencionado aqui, cuja origem pode se traçar a partir do financiamento de projetos individuais, tipo Universal, financiamento da rede de pesquisa em biomoléculas e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Vacinas, todos com financiamento ou cofinanciamento, no último caso, da FAPEMIG. Devido às limitações de tempo, eu vou ficar por aqui, na certeza de que a FAPEMIG saberá cumprir sua missão e que o recurso que vai para a FAPEMIG não é despesa, mas sim investimento. Muito obrigado. Com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Bem, agora eu vou compartilhar, então, as considerações do nosso presidente. Presidente que tem não só dado apoio, mas tem sido muito propositivo em toda a pauta relacionada à ciência, à pesquisa, fez uma importante parceria com a UFMG. Nós fizemos o lançamento do Inteligência Coletiva aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, temos aí a defesa da FUNED, a defesa da Escola de Saúde Pública, que em 2019, por uma ação conjunta aqui na Assembleia Legislativa, nós impedimos, né, o seu fim enquanto Escola de Saúde Pública. Então, nós temos aqui na Assembleia, esta é uma casa que, na nossa primeira conversa, ainda terminamos às 9, 10 horas da noite, não me lembro, antes da pandemia. O presidente nos recebeu para conversar um pouco com várias lideranças sobre aquele momento difícil de contingenciamento que a ciência passava aqui no nosso Estado. Então, nós temos nele um importante aliado enquanto defensor da ciência, pesquisa e tecnologia no nosso Estado e no nosso país. Todas as vezes que nós tivemos ensaios autoritários na recente conjuntura do país, foi um presidente que se posicionou. Quando nós tivemos episódios racistas,
foi um presidente que se posicionou. Eu acho que isso é muito relevante como aquele que nos lidera no poder legislativo em tempos de tantas rupturas democráticas. Bom, então quero compartilhar agora as palavras do nosso presidente, Agostinho Patrus. A comemoração dos 35 anos de existência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais é de fundamental relevância, não só para a nossa inovação científica e tecnológica, como, sobretudo, para o aceleramento do desenvolvimento mineiro. São significativos os avanços produzidos pela instituição no aprimoramento do conhecimento científico, especialmente durante a ainda presente epidemia da Covid-19, que tanto impactou a vida de todos, além de levar o luto a um número tão grande de famílias. Hoje, a Fundação está consolidada como uma das maiores agências de fomento à pesquisa no país, cumprindo os desígnios de seus fundadores. Ao notável trabalho de seus primeiros conselheiros, devemos o impulso inicial, que tem animado e motivado o compromisso de seus sucessores. São eles os talentosos pioneiros, cada um se distinguindo em seu domínio: Paulo Gazinelli, Amilcar Viana Martins, Wilson Beraldo, Zegmar Brenner, Marcos Mares Guia, Dyson Ousani e Silva, Francisco Iglesias, José Alberto de Carvalho e Ramayana Grazinelli. Um país que queira ter relevância mundial se constrói com muita ciência, alta tecnologia, pesquisa de ponta e inovação criadora. No novo ritmo da história contemporânea, quando novas lideranças mundiais já se desenham com um firme contorno, o Brasil precisa fundamentalmente de uma educação mais ampla e de melhor qualidade para o seu povo. Educação de qualidade implica, em seu patamar mais extremo, atualização tecnológica, criatividade e pesquisa científica, quando se tem em mente a inauguração de uma era à altura das enormes potencialidades do nosso país e da nossa gente. É neste contexto que, nos últimos 35 anos, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais tem construído uma trajetória que vem acumulando realizações. Com o trabalho de sua habilitadíssima equipe, marcado pelo comprometimento e pela excelência, a FAPEMIG financiou importantes projetos de pesquisa e capacitou um número considerável de cientistas, concedendo também bolsas e apoiando eventos e publicações na área. Ainda jovem, a Fundação surpreende ao desempenhar um papel consolidado na vida do Estado, já percebida como um dos motores do nosso desenvolvimento econômico e social. Entre 2010 e 2020, mais de 26 mil projetos foram contratados, no montante de 1,7 bilhão, atendendo a chamadas em diversas áreas, que passam por ciências da saúde, exatas, humanas, engenharias ou programas para startups. É importante destacar o papel de indução realizado pela FAPEMIG, que lançou chamadas específicas e emergenciais para atender a demandas apresentadas pela sociedade. Dentre elas, destacam-se 2 chamadas lançadas em 2018, relacionadas aos desastres provocados pelo rompimento de barragens, e outras 2 oportunidades em 2020, relacionadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Nesse sentido, suas preocupações foram as mesmas da Assembleia Mineira, que norteou seu trabalho e suas ações para o enfrentamento destes problemas com suas gravíssimas decorrências sanitárias, sociais e econômicas. O Programa Emergencial de Apoio a Ações de Enfrentamento da Pandemia, causada pelo novo coronavírus, desenvolvido pela agência, teve como objetivo fortalecer ações inovadoras nas instituições científicas, tecnológicas e de inovação públicas localizadas no Estado. Estimulou a cooperação entre pesquisadores e órgãos de pesquisa, apoiando ações voltadas ao enfrentamento e mitigação dos danos causados pela Covid-19. Ao todo, foram investidos cerca de 2 milhões nas 19 propostas, e uma delas é desenvolvida na Fundação Ezequiel Dias, a nossa FUNED, onde a equipe de pesquisadores busca a produção de um soro contra o coronavírus. Outra ação de monta, desenvolvida em parceria
com o Ministério da Saúde, o CNPq e a Secretaria Estadual de Saúde, é o Programa de Pesquisa para o SUS, promovendo a formação e a melhoria do Sistema Único de Saúde. Em 2021, a chamada universal, destinada a financiar projetos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento, foi retomada graças às negociações com o governo do Estado e o aumento no repasse mensal de recursos da Fundação. As instituições e seus pesquisadores são a garantia de um futuro melhor para todos os cidadãos, fazendo com que tenhamos avanços nas mais diversas áreas de pesquisa, num mundo que perde suas fronteiras em relação à comunicação e à partilha do conhecimento. A cooperação internacional no âmbito científico é a maior garantia para um país que pretende se desenvolver e fazer ouvir sua voz no cenário mundial. Aliada à formação de seu próprio quadro de cientistas, tarefa a que a instituição tem se dedicado com brilhantismo. Confiando na atuação da FAPEMIG e na consequente consolidação do setor científico, apostamos para as próximas décadas na difusão de um desenvolvimento sustentável com uma tecnologia limpa, voltada, em última instância, para o bem-estar de nossos cidadãos e cidadãs. A sociedade mineira, com reflexos em todo o país, é a grande beneficiária do trabalho ético e inovador da FAPEMIG. Portanto, todos nós precisamos de todos os talentos dos pesquisadores e pesquisadoras, técnicos e técnicas, da visão conjunta de futuro e da seriedade dos tão necessários projetos desenvolvidos pela agência. O futuro de Minas Gerais e do Brasil está estritamente ligado ao destino da FAPEMIG. Que os próximos 35 anos sejam, portanto, ainda mais férteis e promissores. Esta, mais que uma aspiração, é a nossa inabalável convicção. É um muito obrigado do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, aqui na nossa reunião especial, em homenagem aos 35 anos da nossa FAPEMIG. A presidência manifesta a todos e todas os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 26, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. E quando finalizarmos aqui, eu faço um convite para que nós façamos uma foto coletiva com a nossa homenageada FAPEMIG. Levanta-se a reunião. Boa noite. Você acabou de assistir à homenagem que a Assembleia Legislativa